Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iniciamos o culto desta hora com as palavras do profeta Samuel no capítulo 7, o verso 12. E disse-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. É verdade, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus tem nos conduzido, até aqui Deus tem nos sustentado por sua graça e misericórdia. Nós estamos completando com este culto 29 cultos transmitidos, gravados para adoração ao nosso Deus e proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esses cultos que foram apresentados a Deus e a proclamação do Evangelho. Vamos também agradecer a Deus pela sua vida, pela dedicação dos seus dízimos e das suas ofertas. Vamos, nesse momento, quero convidar o pastor Josiel, ele vai estar aqui orando, agradecendo a Deus. O pastor Josiel vai estar, nesse momento, orando e já agradecendo também. Nós estamos gravando este culto, mas orando também, agradecendo a Deus pela viagem missionária pelo Brasil Delivery. Está acontecendo, vai estar acontecendo, né? No sábado passado agora, né? Porque nós estamos hoje gravando para este domingo. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque Tu és santo, Deus forte, poderoso, sustentador de todos nós. Amém. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos Teus servos que puderam cultuar ao Senhor na entrega dos dízimos e das ofertas. Muito obrigado, ó Pai. Queremos te agradecer também, ó Deus, pela viagem missionária que cada um dos Teus servos que contribuíram através da compra, ó Deus, da quentinha, do empadão e tudo que foram realizado para abençoar o reino do Senhor aqui nesta terra, abençoando vidas missionárias, Pai. Amém. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Josiel, envolvimento da Congregação Batista Carulas com a obra missionária nessa viagem grande, né? Sim, pastor, com certeza. E é uma alegria muito grande para nós participar também dessa viagem missionária, tendo certeza que Deus há de salvar vidas através dessa viagem missionária. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Então, meus amados irmãos, é isso, né? Nós temos viajado aí pelo Brasil. Mas queremos lembrar você agora para o dia 6 de outubro, uma terça-feira, próxima terça-feira, se Deus nos permitir, a noite de clamor e de testemunho, 7h30 da noite, pelo Google Meet. Você pode participar, peça ajuda, mas participe. Na terça-feira, 7h30 da noite, se Deus permitir, estarão participando também os pastores Elimar e o pastor Fagner, estarão participando com a gente. 1 João capítulo 4, o verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, que coisa boa, nós estamos realizando a obra missionária, nós já viajamos pelo Nordeste, já viajamos pelo Centro-Oeste e hoje nós estamos recebendo aqui o missionário Wilton da Costa, que é o missionário da Junta de Missões Nacionais. Ele está lá no Rio Grande do Sul e nós vamos ouvir essa palavra aqui do missionário Wilton. Uma alegria muito grande receber esse servo do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos receber com muita alegria aqui o missionário Wilton. Tudo certinho, Wilton? Super graça e paz, tudo certo, graças a Deus, pastor. Muito bom estar aí com vocês. Amém. Nós estamos hoje gravando esse culto aqui com 36 graus e uma sensação térmica de 40. Muito diferente lá do sul? Olha, no inverno sim. O inverno lá, dependendo das regiões, chega a -3, 0 graus.
mas no verão também chega a 40, 45. Como eu moro no Vale dos Sinos, na cidade de Estância Velha, aquela região também é uma região fria, que é uma região entre Porto Alegre e Gramado, fica então no pé da serra. A gente no inverno extremo aí é 0 grau. Imagino que é uma pequena diferença, né? Sim. Wilton, casado? Casado com a dona Beth, 1,50 m de pura belezura. Eu tenho o Vinicinhos, meu filho, tem 20 anos, e tem a Julinha, tem 17 anos. E é uma benção a gente poder, como família missionária de vocês, servir ao Senhor lá no Rio Grande do Sul. Amém. Você escolheu ser missionário? Como é essa história aí? Então, na verdade, eu sempre fugi do chamado missionário, né? E eu conheci a Jesus desde bebezinho, desde criancinha. Na verdade, eu tive a graça de não conhecer o mundo do mal. E aos 7 anos, com a palavra do pastor Denis, mostrando uns slidezinhos sobre o trabalho indígena, e ele era piloto de asa de socorro, e ele fazia essa logística dos missionários de Missões Novas Tribos. Ele estava sempre lá, e ele mostrava aqueles slides bem pequenininhos, aquela máquina americana, isso lá na década de 80, e eu vi toda aquela cena, e ele compartilhando, e eu tinha 7 anos, e ali Deus falou comigo, mas eu dizia assim, na minha mente infantil, eu não quero ir lá, estar com os índios, é muito longe, mas ali eu já entendia que Deus estava me chamando. E depois, aos 15 anos também, o Senhor me chamou, mas foi sempre com aquele medo, Senhor, acho que eu não tenho capacidade, não posso. E depois, na vida adulta, com 20 anos, o Senhor me chamou novamente, aí não teve jeito. Ele falou de uma maneira muito clara, e histórico, um crente tradicional, mas ainda assim Deus usou pessoas para falar para mim cara a cara. 2 pastores históricos, o pastor Batista, pastor Geraldo Ventura, depois o pastor da minha mãe, que é da Cristã Evangélica, pastor Gideão, e depois o irmão Sebastião da Assembleia de Deus. Na mesma semana, eles disseram, você vai ser pastor, Deus vai usar você, e aí não teve jeito mesmo. Meus irmãos, que testemunho, hein? Que testemunho. Wilton, tem desafios para nós? Tem. Gente, amados, olha só, eu agradeço muito a Deus poder compartilhar esses desafios com vocês. Nós somos missionários de vocês, então uma alegria poder dividir os desafios. Bom, eu pastorei a Igreja Batista Estância Velha com a minha família, nós estamos lá há 12 anos, temos 18 anos de ministério, mas há 12 somos missionários de vocês lá no Rio Grande do Sul. E temos também um projeto de plantação de igreja no bairro Charlau, em São Leopoldo, onde a gente tem um casal que é líder, filho do trabalho missionário de Estância Velha. Olha só que legal, como é importante a formação de liderança. E nós também coordenamos o projeto Radical Brasil Sul, que é um excelente projeto de formação e envio de missionários voluntários temporários para o campo da região sul toda, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com o objetivo de plantar igrejas. Agora, quem são esses vocacionados? Os vocacionados são os nossos queridos irmãos batistas brasileiros. O vocacionado é você, que quando ouve o chamado do Senhor, vai lá para a Estância Velha, fica 3 meses em treinamento. Depois desse treinamento, vai em dupla para o campo missionário. Nós estamos começando o projeto Radical, estamos na 3ª turma, estamos dando ênfase agora no Rio Grande do Sul, mas queremos alcançar Santa Catarina e Paraná. E o objetivo ali do Radical é iniciar relacionamentos discipuladores, pequenos grupos multiplicadores, e a partir daí plantar a igreja. Tem pessoas que participam desse projeto, ficam 1 ano, e depois retornam para a sua igreja, super treinados, isso é muito bacana. Mas o Radical que continua, no 2º ano, ele começa a fazer o Seminário do Sul e continua plantando igrejas. Ou seja, o Radical é um projeto de formação missionária. No 5º ano, então, de Radical, ele está super bem treinado para continuar a plantação de igreja e pastorear pessoas. Hoje, a região sul compõe de 33 milhões de pessoas, e nós ali, na região sul, temos 1.191 municípios, 337 desses municípios possuem a presença batista, mas 814 municípios
não possuem a presença batista. Vamos lá para o Rio Grande do Sul. Lá nós temos 497 municípios. 119 municípios possuem a presença batista, mas 378 não possuem a presença batista. Quando a gente pensa em região sul, são mais de 6 milhões de pessoas com pouco acesso ao evangelho. Quando a gente pensa em Rio Grande do Sul, são mais de 3 milhões de pessoas sem acesso ao evangelho. Por isso, o projeto de plantação de igreja se justifica muito na região sul. Por isso que o projeto Radical Brasil Sul é uma ferramenta muito preciosa do Senhor para a gente espalhar igrejas no Rio Grande do Sul, em todo esse extremo do Brasil. Por quê? Porque o Radical, ele chega lá, assim também como missionário de carreira, como eu, ele vai proclamar o evangelho, mas ele também vai formar líderes, e esses líderes vão ser os plantadores de igreja. Então, o líder formado vai para o Radical, retorna, começa a proclamar, faz discípulos, forma líderes, envia para o Radical, esse Radical retorna, e assim vai. A gente vai fazendo esse trabalho de multiplicação, de plantação de igreja, porque a região sul, ela tem ali mais de 70% da população se identifica como católicos, mas eles são sincretistas, estão envolvidos com feitiçaria. O maior contingente de ocultista do Brasil está lá na região sul, em especial no Rio Grande do Sul. Então as pessoas são adeptos da feitiçaria tradicional, da Wicca, a feitiçaria popular, ali o ocultismo semeado pelos afro-brasileiros, e também tem a feitiçaria que foi deixada aí pelos descendentes de alemães. A gente tem misticismo de todas as maneiras, de todos os leques, e o movimento evangélico também é um movimento sincretista, de forma que nós temos uma grande oportunidade para compartilhar do evangelho, porque para onde você atirar, você vai encontrar alguém não crente, alguém que precisa do amor do Senhor, alguém que precisa ter a vida transformada. Vale lembrar que é o maior índice de alcoolismo, de tabagismo entre adolescentes a adultos. Olha, realmente nós temos muitas informações tristes sobre a região sul, mas entendemos que o Senhor quer operar ali, e ali é um parque de diversões para quem quer compartilhar do evangelho. É muito bom, é uma grande oportunidade para a gente ver pessoas sendo transformadas e construir os corações das pessoas. Então, participe aí desse projeto missionário na região sul, orando, contribuindo, indo. Você que é vocacionado, seja um Radical Brasil Sul, porque lá tem trabalho, tem muitas boas oportunidades da gente proclamar o evangelho, formar líderes, formar plantadores de igrejas. E eu agradeço muito a Deus pelo carinho de vocês e por estar aqui com os irmãos. Um beijo para todos. Deus abençoe. Pastor Hilton, uma palavra para a gente fechar esse momento aqui. Eu estava pensando ali, nós não combinamos nada de entrevista aqui, nada, nenhuma palavra nesse sentido que a gente está fazendo aqui diretamente com você, né? Sim. Você percebe um movimento de Deus chamando a juventude para esse trabalho missionário? Eu percebo. Olha só, o Amazonas tem se transformado por meio dos jovens radicais. Eles têm entrado ali no Amazonas, têm feito discípulos, têm multiplicado liderança, e esses líderes têm plantado igrejas por meio do projeto Radical. Vejo isso no sertão. E agora eu vejo isso na região sul. Hoje, como é um projeto ainda embrionário, estamos começando, nós temos 12 radicais plantando igrejas em 8 cidades. Mas a gente quer muito mais. Nós queremos aí 60 radicais por ano, em 2 turmas de 30. Então a gente vê que o Senhor quer usar o projeto Radical, quer usar o jovem, e eu creio que Deus tem chamado, está chamando você para esse desafio, porque a região sul é uma região muito carente de discípulos de Jesus, de proclamadores da palavra. Não existem crentes, há poucos cristãos ali.
Missionário Wilton, a gente percebe que Deus está te usando aqui, né? Deus está recebendo o nosso culto a Ele, e Ele está falando conosco, né? Sim. E você soltou uma frase aí, apontando, né, para cada um de nós, dizendo, Deus está chamando você. Poderia repetir? Deus está chamando você para esse trabalho missionário, o Senhor colocou um chamado no teu coração, então atende esse chamado, obedeça, porque o Senhor chama a igreja. A igreja, ela justifica a sua existência quando ela faz missões, orando, contribuindo, indo, de qualquer forma, para todos. Deus está chamando você para fazer missões. Pode ser aqui também na localidade, aqui em Itaperuna. Nossa, tem muita gente ainda para ser salva por Jesus. Deus pode estar chamando você agora para ir lá para o sul também. De qualquer forma, há um leque, há muitas alternativas para a gente atender o chamado missionário do Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Eu que Wilton. agradeço, obrigado. Deixa eu te fazer a última pergunta. Pode fazer. A gente volta daqui a pouquinho, né, depois Sim. do louvor, com a música, Sim. com a mensagem. Você vai pregar sobre um texto. Vou pregar sobre o texto, muito especial. Pode citar para a gente? Posso. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Mas esse contexto vai nos levar para um outro verso que eu vou deixar para falar depois, que está muito dentro daquilo que nós temos compartilhado nessa campanha extraordinária de missões. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Meus amados, nós estamos com esse culto gravado, mas ele aqui para nós é ao vivo, nada combinado. Deus abençoe e vamos ouvir um louvor apresentado a Deus e a edificação das nossas vidas. Como é bom poder louvar ao Senhor, como é bom estar em sua presença. Vamos cantar ao nosso Deus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Adora, Senhor, em espírito, em verdade, te adoramos,
te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Nós nascemos com o propósito de servir, adorar, e o nosso prazer tem que estar na presença do Senhor. Vamos continuar exaltando, porque Ele é eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, ó Pai, aqui nesse momento, ó Deus. A tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. declare a Ele. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante com alegria. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Nós te adoramos, a tua igreja te adora. Receba o nosso culto, ó Pai. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome mais uma vez. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, Deus. Maravilha. Agora nós vamos então receber a palavra de Deus. Pastor Wilton já esteve aqui falando e já nos apresentou a família, um pouquinho do seu trabalho, o frio que é lá comparado aqui ao nosso município de Itaperuna, né? E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Wilton. Quero convidá-lo aqui à frente, com base aqui na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o verso de número 33, a parte B. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Pastor Wilton, nós estamos aqui para ouvir tudo que Deus mandou o pastor dizer para nós. Privilégio, Deus abençoe, Deus fale aos nossos corações por sua vida. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Josué. Muito bom, é uma alegria poder compartilhar o coração de Deus com vocês. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Hoje eu quero pensar com você um pouquinho sobre o que acontece quando conhecemos o extraordinário Jesus. Sabe, tem vivências que mudam a nossa vida. Adolescência, quando a gente entra na adolescência, nossa, olha, é marcante, né? São muitas crises, muitas situações duras para a gente. Aí a gente começa a fazer o ensino médio, logo se forma, vai para a faculdade, é outra mudança, o primeiro emprego, a primeira namorada, a esposa, o esposo, logo vem os filhos, olha, tudo muda, mas não há nada que se compare quando a gente conhece o extraordinário Jesus. E é isso que João, o apóstolo João, de uma maneira muito carinhosa, que é muito peculiar dele, inspirado por Deus, quer compartilhar com a gente. E é isso que ele quer nos falar, sobre o que acontece quando conhecemos o extraordinário Jesus. É muito importante a gente entender que essa carta ela foi escrita ali em 85, 90 depois de Cristo. E João, ele está com uma batalha, sabe? Alguns dos apóstolos foram martirizados. Muitos, na verdade, muitos cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. Aí a gente pode lembrar de Hebreus capítulo 11. E havia sempre uma pressão social em relação aos cristãos. E João, ele estava em Éfeso. E os primeiros leitores estavam naquela região, que hoje é a Turquia. Havia muitas batalhas naquele lugar, havia muitas batalhas para os cristãos naquela época, assim como há para a gente hoje. E ele também estava combatendo ali o gnosticismo, que em resumo é uma ideia que combate a divindade de Jesus.
Sabe, um exemplo de gnosticismo contemporâneo é o espiritismo, que traz a ideia de que Jesus não é Deus, de que Jesus que os ensinamentos de Jesus vão sempre durar, mas ele não ressuscitou em corpo, mas em espírito. Então essa é a ideia do gnosticismo, e a gente vê um pouquinho disso no kardecismo também, né? Que Jesus não é Deus, mas um espírito que vai evoluindo. Então a gente observa como que a história, na verdade, nem sempre ela é linear, mas ela é cíclica. Por quê? Porque a história ela é movida pelo ser humano, e o ser humano insiste, é obstinado em errar nas mesmas coisas. E as coisas vão se repetindo, os erros vão se repetindo, o sofrimento vai se repetindo, e as ideologias e as filosofias, elas nascem, depois elas desaparecem, depois elas ressurgem, e quase sempre são ideias, pensamentos, conceitos, filosofias destrutivas. E o apóstolo João está aqui sofrendo e compartilhando aos cristãos a verdade de Cristo, procurando trazê-los para a realidade em Jesus, dizendo a eles: olha, quando a gente conhece a Jesus, coisas maravilhosas acontecem. Olha só o que o texto vai dizer: o que era desde o princípio, o que ouvimos, eu ouvi. O que vimos com os nossos olhos não era uma ideia, não era um conceito, não era um espírito. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, eu toquei nas suas mãos machucadas, os meus companheiros tocaram, nós jantamos junto com ele. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Sabe, a vida, ela se manifestou, e nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada, e nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Nós vivenciamos tudo isso, para que vocês também tenham comunhão conosco. E olha, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Aí, a partir daí, essa mensagem que dele ouvimos e transmitimos é uma série de verdades do coração de Deus que aquece a nossa alma, mas dá muita ênfase em conhecer e colocar em prática. Isso é muito importante na vida cristã, porque senão é tudo muito vazio. O livro de Tiago vai falar isso de uma maneira muito clara, A pessoa que ouve da palavra e não coloca em prática é como um cidadão que chega todo feio, todo estranho na frente do espelho, vê que tem que dar um trato no shape e diz assim: ok, vou ficar desse jeito mesmo, e sai. A palavra do Senhor, ela deve mudar a nossa vida, e a gente precisa olhar para a palavra de Deus e colocá-la em prática. E é interessante que João, ele escreve para toda aquela região inicialmente. Aí a gente lembra da plantação de igreja lá em Éfeso, que começou ali timidamente com Apolo, e Priscila e Áquila também o ensinam. Logo ele vai para Caia, mas aí chega a equipe missionária de Paulo, e aquela turma é dura, o pessoal é muito dado à feitiçaria, à idolatria, eles eram os guardiões de Diana, e era uma sociedade muito secular, hedonismo, aquele prazer a qualquer custo, algo muito parecido com aquilo que a gente vive hoje. Mas essa equipe missionária vai proclamando a palavra, depois o apóstolo Paulo forma líderes, e o evangelho multiplica, e depois o texto vai dizer lá em Atos 19 que as pessoas se arrependeram, e foi algo assim tão poderoso que eles queimaram seus livros de feitiçaria. Mas depois, e é interessante o coração do homem, porque muitas vezes a gente resiste em colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, depois para essa liderança já formada de Éfeso: olha, cuidado que a turma aí vai começar a pregar coisa que não é verdade.
Cuidado com os lobos ferozes que vão estar aí em torno de vocês. E nós vamos ver de uma maneira muito mais clara a dureza do coração das pessoas quando Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever a Timóteo. E Timóteo é pastor aonde? Em Éfeso. E o bicho está pegando lá. E Timotinho, jovem pastor, está um pouco desanimado. Aí Deus inspira o apóstolo Paulo para encorajá-lo. E a tônica é, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. As coisas vão ser duras, mas Timóteo, pregue a palavra, porque eu conheço a fé que você herdou da sua avó, da sua mãe. Então, pregue a palavra. Aí João de novo aqui, sofrendo com as mesmas pessoas, na mesma sociedade. Olha, o nosso coração é duro mesmo, mas eu sei que o seu coração não é. Por isso a gente vai entrar nessa mensagem de Deus e nós vamos vivenciá-la com todo o nosso ardor, com todo o nosso fervor. João aqui está dizendo a você o que acontece quando conhecemos o extraordinário Jesus. Quem conhece o extraordinário Jesus vive experiências com Ele. E é isso que João está dizendo nos versículos de 1 a 4. Olha, esse é aquele que é desde o princípio. Aí a gente se lembra muito de João, capítulo 1, versículo 1. Eu ouvi esse Jesus maravilhoso, o que Ele fez, as mudanças, as transformações. Eu fiquei contemplando Ele. Uau, esse Jesus é maravilhoso. Este Cristo é sensacional. Eu quero aqui dividir com vocês, irmãos de Itaperuna, irmãos de Éfeso, que conhecer a Jesus nos leva a vivermos experiências radicais. Esse Jesus nosso é poderoso. Sabe, é tão maravilhoso quando a gente vê pessoas que conhecem a Jesus, mergulham no coração de Jesus e são transformadas por Ele. Isso é maravilhoso. Na nossa caminhada missionária, nós conhecemos, vivenciamos tantas experiências gostosas assim, de proclamar a palavra e vermos pessoas sendo transformadas. Eu sei que aqui muita gente passou por isso, a não ser que você seja como eu, que cresceu conhecendo a Jesus, mas ainda assim nós também somos transformados dia a dia, de glória em glória, até aquele grande dia. Mas eu me lembro quando nós revitalizávamos, igreja lá no sertão, lá a 30 quilômetros do Piauí, e lá tinha um irmão que ele consertava bicicleta. Esse homem, ninguém imaginava que de tão doce, um homem querido, tivesse uma vida completamente diferente, Ele era violento, era agressivo. A turma conta que ele chegou até a brigar com policiais e feri-los, mas ele teve um encontro com Jesus. E este irmão, ele, na sua oficina de bicicleta, toda pessoa que chegava lá para deixar a bicicleta, para consertar, ele pegava aquele Novo Testamento cinza, que tem a lamparina, o Novo Testamento dos Gideões, todo sujinho de graxa ali, e começava a pregar o Evangelho de João para cada pessoa que chegava. Conhecer a Jesus nos leva a vivermos experiências maravilhosas com Ele. É transformação. E eu lembrei agora também de uma irmã lá da igreja, na nossa igreja Batista Estância Velha, a igreja de vocês, vocês têm uma extensão lá em Estância Velha, e ela, antes de conhecer a Jesus, ela era profissional do sexo, vamos dizer assim, e tinha uma vida arrebentada, foi muito abusada, violentada quando criança, mas ela teve um encontro com Jesus. E antes, o lar dela, a casa dela, era usado para destruição. E hoje nós fazemos culto na casa dela, nos reunimos com o pequeno grupo, nos reunimos para estudar a palavra. E ela tem as batalhas dela, tem as lutas, sim,
mais a gente vê a transformação de Jesus na vida dela. Quem conhece o extraordinário Jesus vive experiências extraordinárias, vive experiências maravilhosas com esse Jesus. E olha só o que o apóstolo João fala sobre essas experiências com Jesus. Ele vai dizer: o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ou seja, o nosso Jesus, ele é o Cristo vitorioso, o Cristo victor. Olha, ele venceu a morte e a vida dele está em nós. Olha o que ele diz: isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Aí novamente ele fala sobre vida, ele diz: a vida se manifestou. Aí depois ele mais uma vez fala sobre vida, e ele diz: proclamamos a vocês a vida eterna. Não tem, olha, é maravilhoso a gente viver a experiência da vida, da plenitude com Jesus. Entendemos que temos um propósito, entendemos que o nosso coração está focado na missão que Cristo colocou nas nossas mãos. Eu penso muito na minha região, na região sul, ali Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tenho compartilhado com algumas pessoas, com algumas igrejas, que 33% das pessoas que vivem em depressão no Brasil vivem na região sul. E a cada 50 minutos, ainda isso acontece, uma pessoa tenta tirar a vida no Rio Grande do Sul. O apóstolo João está dizendo: olha, eu conhecia Jesus, eu tive experiências com ele, eu conheci a vida e essa vida eu proclamo. Na minha região a gente vê realmente que as pessoas ainda não conhecem esse extraordinário Jesus, não tem essa experiência com Jesus, experiência de ter vida, de ter sentido, de ter propósito. É uma sociedade totalmente nihilista, sem esperança. Não conseguem enxergar a vida à frente, não conseguem imaginar que existe o céu. É muito triste isso. Mas você tem essa experiência com Jesus e você conhece esta vida. Mas se por acaso alguém aí que está me ouvindo ainda não conhece esse Jesus, está na hora de você conhecê-lo, para você ter experiências maravilhosas com ele, poder vivenciar a plenitude da vida que só ele dá. Há 2 meses, aliás, desculpa, 2 meses não, 2 anos atrás eu perdi um relacionamento discipulador, um jovem pai, um jovem esposo, um militar, se matou, deixou 2 filhos, a esposa, muito triste isso. E no mesmo mês, mais 5 homens, né, da mesma profissão, naquela região nossa ali do Vale dos Sinos, também tiraram a própria vida. Já foi feita uma pesquisa dizendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e a gente sabe que a ansiedade anda de mãos dadas com a depressão. As pessoas não sabem manejar os dilemas da vida, os sofrimentos. Por quê? Porque não conhecem a Jesus. Mas quem conhece a Jesus tem poder no Espírito Santo, tem vigor em Cristo, tem vida para poder enfrentar as batalhas. Olha só que sensacional, em Mateus capítulo 4, versículo 21, a gente vai acompanhar aqui quando o possuidor da palavra da vida, o presenteador da vida eterna, chama João. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, equipando. Jesus os chamou. E a gente tem um texto muito semelhante também em Marcos, mas olha só, o que é uma pessoa que conhece a Jesus, o que é uma pessoa que se encontra com Jesus. Olha a cosmovisão, a percepção de João, olha só como muda depois desse encontro. João capítulo 1, versículo 14, que vai nos trazer palavras muito semelhantes aqui com 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 5, as ideias vão se repetindo, mas olha só, o que acontece quando uma pessoa conhece Jesus? A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Novamente ele dá essa ênfase de ter experiência com Jesus.
cheia de amor e de verdade. O nosso Jesus é isso, é amoroso, é verdadeiro. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Jesus é Deus, Ele é Deus. Natureza que Ele recebeu como Filho único do Pai. Palavras de alguém que conheceu a Jesus, que viveu experiências maravilhosas com Ele. Jesus muda a nossa vida, Jesus muda a nossa história. Eu lembrei também que a região sul, ela é campeã, infelizmente, em alcoolismo, em tabagismo. E entre garotos de 15 anos, adultos, isso é terrível, tá? Assim, ó, na cultura estrutural mesmo da região. Eu estava compartilhando com alguns irmãos aqui em Itaperuna, dizendo que lá na minha cidade tem uma festa, e é uma festa luterana, e é regada a bebida alcoólica, é uma festa para beber. Os pais colocam assim, os canequinhos na corrente, na cordinha assim, e vão andando com a esposa também, nossa, como se fosse a coisa mais linda do mundo, e carregando o filhinho de 6, 7, com uma canequinha aqui, ó, amarrada, já aprendendo. Não vão tomar bebida alcoólica, eu acho que não, vão tomar um suquinho, vão tomar um refri, mas já estão aprendendo. Por quê? Porque os pais não sabem manejar os dilemas da vida, não conhecem a Jesus, tem que se entorpecer, tem que ir para a bebida, tem que ir para o cigarro, isso é porta para as drogas. Mas quando uma pessoa que tem uma cultura assim, conhece a Jesus, tudo muda. Lá na igreja de vocês, em Estância Velha, lá na Charlau também, que é a outra congregação dirigida por um filhote do trabalho missionário, né, o David, um líder, né, formado lá em Estância, e eu gosto de falar sobre isso porque vale a pena a gente investir no trabalho missionário, na formação de liderança, e lá na igreja de vocês, nós temos muitas pessoas que vivenciaram o alcoolismo, e que conheceram a Jesus. Eu me lembro de uma sexta-feira, eram umas 10h30 da noite, nós estávamos ainda na Escola Bíblica Dinâmica, os radicais estavam sendo treinados lá, né, porque a base é em Estância Velha, e entrou um rapaz desesperado, dizendo que queria se matar, e às vezes ele também se mostrava endemoniado e totalmente alcoolizado. E foi uma batalha espiritual muito intensa de oração pela vida dele. Às 3h30 da manhã, nós o levamos para casa, mas no domingo ele retornou com a sua esposa e os seus 2 filhos. Ele conheceu a Jesus. E ele está nessa caminhada de discipular. Ele abriu as portas da casa dele para o pequeno grupo. A sua família tem conhecido a Jesus. As crianças hoje estão dizendo, olha, agora nós temos um pai. A esposa está dizendo, agora eu tenho um marido. Agora nós podemos sentar juntos na mesa, comermos, assistir um bom programa, irmos para a igreja, cultuarmos ao Senhor. Por quê? Porque ele conheceu o extraordinário Jesus. Nós também temos ali um outro rapaz, e é uma história fascinante, porque ele também era alcoólatra. A gente tem muitos assim, né, que saíram dessa vida, porque é algo muito cultural, não só no Brasil, mas também lá, principalmente lá. E ele se entregou a Jesus, começou a conhecer a Cristo, e sabe o que aconteceu? Deus deu a ele o dom de evangelização, de evangelismo. Então ele tem muitos relacionamentos discipuladores, ou seja, amizades com a intenção de fazer os discípulos de Jesus, né, de fazer os seus relacionamentos discípulos de Jesus. E ele, que antes estava mergulhado no álcool, ele ganhou 4 famílias para Jesus na sua rua. Então a turma vai levantar um muro, ele chegava do trabalho e ia lá ajudar. Vou consertar o carro. Ele chegava do trabalho e ia lá ajudar a consertar o carro. Enquanto isso, ele demonstrava amor em ação e compartilhava do Evangelho. Porque ele conheceu a Jesus, foi liberto. E eu sei que também aqui, nesta igreja, a gente também tem exemplos assim. Por quê? Porque onde Jesus chega, no coração que Jesus chega, que Jesus abraça, há transformação,
Há experiências maravilhosas, nós vamos contemplar esse Cristo, nós vamos ver esse Cristo, nós vamos ouvi-lo, isso é maravilhoso. O que acontece quando a gente conhece o extraordinário Jesus? Quem conhece o extraordinário Jesus, naturalmente fala dele e vive este Jesus. Olha só aí, dá uma olhadinha no versículos 1, 2, 3 e 5, ainda no livro de 1 João capítulo 1, dá uma olhadinha aí que você vai ver que 4 vezes aparece a palavra proclamar. E quando a gente vê palavras ou ideias se repetindo no texto, é porque Deus quer dar ênfase, Ele quer chamar a sua atenção, viu? E o texto aqui vai nos ensinar como a gente vai responder quando nós somos conhecidos por Jesus. Naturalmente, nós vamos falar desse Jesus. E é muito importante a gente observar que o texto também vai dar a ideia de que nós vamos proclamar e vamos viver aquilo que a gente proclama. Vamos viver a vida que foi manifestada em Cristo. Vamos viver a vida eterna. Vamos viver a vida plena. Proclamação e vida. O Senhor está chamando a nossa atenção para essa realidade. O Senhor está chamando a atenção para essa realidade. É natural da vida do crente proclamar por meio da voz e da vida a mensagem que dele ouvimos. E a região sul precisa também da proclamação. Como eu falei, 1.191 municípios, 814 ainda não foram alcançados. Amados, para a gente encerrar, versículo 5, dá uma olhadinha aí, o que o texto vai dizer. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Ele traz aqui tantas mensagens, mas uma delas é: nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou, por isso nós amamos. E por amar as pessoas, por amar também o nosso Cristo, o nosso Deus, nós vamos proclamar a palavra, vamos viver esta palavra. Vamos justificar a existência da igreja fazendo missões. Vamos continuar a repartir aquilo que o Senhor nos dá, multiplicar o nosso amor, multiplicar discípulos. O que acontece quando conhecemos o extraordinário Jesus? Vamos viver experiências maravilhosas com Ele e naturalmente vamos falar dele e vamos viver este Jesus. Então, muito obrigado por poder compartilhar do coração de Deus com vocês. Que o Senhor continue fortalecendo a vida de cada um. Um grande abraço, beijos do Rio Grande. Minha
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Ele está sob o controle de todas as coisas e nele podemos descansar. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus pela vida do pastor Wilton. Muito obrigado, pastor, pela sua presença aqui nesta oportunidade, falando da graça salvadora que há em Cristo Jesus. Obrigado por ser o missionário dos batistas brasileiros ali no Rio Grande do Sul. Leve um abraço para a sua igreja, para a sua esposa, para o seu filho. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado também à participação do grupo de louvor nesse momento, pela participação dos irmãos que não estão aparecendo aqui, mas estão contribuindo com o culto desta noite. Meus amados, nós vamos orar nesse momento, com base em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 6. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Ao pedirmos a Deus sabedoria é uma necessidade. Então a Bíblia está dizendo que Deus, Ele cuida das nossas necessidades de acordo com a vontade dEle, aquilo que vai glorificar o nome dEle. Não sei qual a sua necessidade, se é sabedoria para viver a vida aqui neste mundo, se é alguma necessidade física, emocional, espiritual, mas Deus sabe, Deus conhece, e nós vamos colocar a sua vida, as nossas vidas diante do Senhor nesta hora. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse culto que o Senhor nos permitiu prestar ao Senhor nesta oportunidade. Agradecemos pela tua palavra proclamada, e uma vez proclamada, ela não volta vazia, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelos frutos que virão, ó Deus, da proclamação da Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Wilton, ó Deus, pela vida de cada um, ó Deus, que nesta noite participou, oferecendo ao Senhor a sua vida, Pai. Deus, agora, mediante a Tua palavra, nós queremos rogar pelas necessidades de cada um agora, para que o Senhor esteja visitando cada um na sua necessidade, Pai. Seja ela qual for, atenda de acordo com a tua vontade, manifeste a tua graça, o teu amor incomparável, ó Deus, nessas vidas, ó Deus, para abençoar, ó Deus, para a honra, para a glória do nome do Senhor, Pai. Nós oramos nesta hora, mas nós queremos também já agradecer, porque nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Meus amados, nestas palavras finais, nós queremos lembrar do dia 6, próxima terça-feira, 6 de outubro, 19h30, uma noite de clamor e testemunho. Pelo Google Meet, você pode acessar, se tiver alguma dificuldade, peça ajuda, sempre tem alguém pronto para ajudar. Nós vamos estar orando, nós vamos estar testemunhando. Se Deus permitir, o pastor Elimar vai estar participando e o pastor Fagner também. Então, até a próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir, dia 6. Lembrando também, irmãos, que nós estamos numa viagem missionária pelo Brasil Delivery. E a próxima viagem será no dia 17 de outubro. Sabe onde? Sul, pastor. Sul. Vamos viajar para o Sul, se Deus assim nos permitir. E se Deus nos permitir,
Irmãos, nós estaremos de volta no próximo domingo, 9 horas da manhã, na escola bíblica, com toda a segurança, aqui no templo da Igreja Batista Boa Fortuna e na Congregação Batista Carulas, se Deus assim nos permitir. Nós vamos encerrar o culto nesta hora. Vamos encerrar com um abraço afetuoso da Igreja Batista Boa Fortuna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.